Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje trazendo um dos vídeos mais importantes do mês aqui do canal, que é a Datacom da maioria dos fundos imobiliários. Nós temos hoje, que é o último dia útil do mês, onde vai se pagar um dividend yield para os dividendos de julho, né? A gente vai cair na nossa conta em julho. Então vamos que vamos, peço já o seu like, a sua inscrição e que ative o sininho. Então como é que é a dinâmica aqui do nosso vídeo, para quem não conhece? A gente vai falando de cada fundo com a sua Datacom e nesse caso aqui somente do IFIX. Eu filtrei por esse índice que geralmente são os maiores, com maior liquidez, tá? Então você pode também pesquisar os outros, mas a gente vai se ater ao IFIX. E eu vou falando cada uma das teses, como é que está o seu dividend yield, o que, que eu acho, é sempre a minha opinião pessoal. Então, bem sucinto de cada fundo, porque são muitos, né? O dia de hoje são muitos, são a maioria, mais de 70% do IFIX é pago agora, né? Então, e vocês têm de primeira mão. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai analisar o IEC 11, que é o Autonomy Edifício Corporativo. É um fundo de lajes corporativas, de escritório, que paga um bom dividend yield, em torno de 1% ao mês e de maneira recorrente. No entanto, ele só tem, se eu não me engano, 2 empreendimentos, 2 ou 3, eu acho que só 2. E então tem o seu risco atrelado, mas está pagando um bom dividendo, sim. Eu acho bem bacana a sua tese pelo dividendo que paga. O Bari 11 é o Baringui, ele sempre pagando bons dividendos. É um fundo que não é high yield e já está pagando 1,48. Eu sempre venho falando dele, sempre pagando altos dividendos acima de 1%, já praticamente 12 meses pagando acima de 1%. E agora, no fechamento do semestre, ele pagou, destravou um valor aí para o cotista. O BBPO11 é de agências bancárias, também pagando mais de 1% ao mês. Esse aqui o mercado bateu bastante. Ele teve uma redução, sim, era mais de R$ 1 ano passado, agora reduziu para 89 porque teve vendas de agências que não estão mais pagando seu dividendo, por isso. No entanto, já começa a fazer muito sentido o investimento, haja vista que ele baixou o seu valor, né, em relação ao valor patrimonial e ainda está pagando um e pouco. Então, assim, o pessoal bateu demais, bate até hoje na parte de tese de bancos, mas não vai acabar os bancos, já está sendo grande parte absorvida pelo mercado, distribuído para outros setores, varejo principalmente, e nesse caso aí, algumas agências vão ter que ficar. Então, se já estão pagando dividendos, pode ser que seja uma oportunidade. O BCIA 11 Bradesco, não gosto dele porque ele paga pouco dividendo. O BCRI, ele já está pagando um dividendo bem maior. O 1,34 também é o Banesh recebíveis, é um reloginho muito bacana esse fundo imobiliário. O BPFF11 da Plural, que é um FOF que já está pagando agora 1,25, muito bacana, e ele é muito descontado. Então, assim, faz sentido você analisar entre os FOFs se esse fundo cabe na sua carteira. O FIB11 industrial, ele tem um valor de 3,30 de dividendo, mas o valor de face dele é muito grande e paga um dividend yield, na minha opinião, baixo. Não vale a pena você pagar um valor expressivo numa cota que para mim já deveria ter sido desdobrada de 1 para 10 e ainda assim você está recebendo um dividend yield de 0,78. O GALG 11, o pessoal fala muito bem, ele pagava um dividendo acima de 0,9, agora baixou um pouquinho. Não sei se por causa, não acompanho esse fundo, não sei se por causa da subida da sua cotação atual, ou se realmente teve redução, e que eu acho que não, né, do dividendo. Mas o fato é que ele paga 0,87 para um logística, é um fundo bom. No entanto, tem algumas travas aí, de repente, para um dividend yield maior. O GTWR11 já pagando acima de 1%, também da Green Taos, que é laje corporativa, e o Habitat, que é um high yield pagando como high grade, ou seja, furada, na minha opinião. Não que eu tinha esse fundo muito tempo atrás, ele foi muito bom nos anos de 2019, 20, aí, mas quando chegou no de 2021, começou ali, estava muito aquecido o mercado ainda de fundo imobiliário e ele começou a cair bastante, justamente porque ele estava muito com ágil, né, acima do valor patrimonial. Então, para mim, não faz sentido um high yield estar pagando somente isso. O HFOF
sempre paga pouco, é da Red e tal, tem nome essa gestora, mas eu não gosto de FOF que paga pouco frente aos outros FOFs e não é tão descontado assim. O HGCR11, muito atrelado aí ao DI, então tá pagando um bom dividendo, ele é bem tranquilo, assim, a tese sem fortes emoções, bem aí tranquilo para quem quer diversificar a carteira, colocar menos volatilidade, muito bacana. E o HGL11, isso aqui é o Jurássico pagando 2%. Esse 2% não é recorrente, tá? Já começa a falar assim. Às vezes são de venda de ativos, o final de semestre que ele vai guardando. Então o default dele é abaixo de 1%, bem abaixo de 1%. Então não investiria agora por causa desses 3,30. Mas aí no subsequente, na segunda-feira, ele vai ter um desconto de 3,30, né? Que é o desconto, para quem não sabe, do dividendo pago, ele já é descontado no preço de abertura de tela. Então, se de repente descontar 3,30 e o mercado bater mais ainda, às vezes para quem quer entrar na segunda-feira, quem já estava esperando uma oportunidade e quer entrar, talvez seja essa. Não é do meu perfil de investir em fundos que geralmente negociam acima, bem acima do valor patrimonial, mas tem gente que prefere por causa da qualidade. O HGRE11 0,60 é um fundo que também, como o HGLG, é muito bem falado, tem mais de 10 anos na bolsa, é bem tranquilo, são excelentes ativos, mas no entanto, na minha estratégia pessoal, eu não quero pegar um fundo de 0,60 de dividend yield nesse momento. O HGRU, renda urbana, pagando acima de 1%, tá? Então é muito bacana aí esse dividend yield. O HSAF11, que é um bom fundo, que é híbrido, mas ele tem muito mais de CRIs, e pagando 1,33. Bem bacana aí esse fundo, tá? Eu já estou de olho, se der uma oportunidade, de repente a gente pode encarteirar. O HSL G11 de logística também pagando 0,77, média com o setor. HSML11 é um dos fundos que mais pagam o dividendo no subsetor de shoppings, pagando um bom dividendo, está comprando bastante, deu uma alavancagemzinha, mas está comprando. É um fundo, um dos melhores. No entanto, eu quero um prêmio de risco maior para os shoppings nesse momento, mesmo sabendo que os shoppings estão mais cheios, já voltou praticamente. Eu ainda acho que o momento é difícil, o momento é complicado. Eu pretendo aportar sim, tem que pesquisar se eles estiverem pagando bem próximo ao 0,9. Nesse patamar atual, se não tiver um desconto muito bom, eu não compro. O JSRE11 0,64, ele também é multi-estratégia, mas também paga um baixo dividend yield, na minha opinião. Agora vamos ver os Kineias. Kineia High Yield pagando 1,23, não vou nem falar. Pô, para pagar um 1,23, eu pego um High Grade. Canip, que é um High Grade, pagando muito mais do que o High Yield, isso que a gente não entende. Ou seja, a estratégia de High Yield salvo algumas exceções, o mercado tem batido bastante nos últimos meses. E eu acho que esse ano vai ser o dos High Grade mesmo. E o KNRI 0,64 paga muito pouco também, junto com o HGLG e o HGRE, é um dos fundos mais antigos da bolsa, com maior, vamos dizer assim, maior nome na sua gestora e maior nome nos seus imóveis, mas eu acho muito pouco dividend yield. LVBI 11, uma estratégia um pouco diferente, o VBI logístico 0,74 em linha com o setor, nada demais. E vamos para o mérito, que é de desenvolvimento imobiliário, pagando um 16 bem bacana. E diga-se de passagem que esse fundo ele já projeta os 3 meses. Então você já tem no seu relatório gerencial quanto que vai cair de dividendo nos próximos 3 meses. Então dá uma previsibilidade bacana e ele faz ali, vamos dizer assim, uma concorrência com o Tigar. O MXRF pagando 10 centavinhos, recorrente, bem tranquilo de manter esses 10 centavos. O IN03 bem bacana para quem consegue pegar esse fundo muito próximo aos 9 centavos. PATL 11 0,75, reloginho 58 centavos, bem bacana. Tenho esse fundo em carteira, estou bem feliz com esse dividend yield frente ao seu desconto do valor patrimonial. PVBI 11, muita gente fala bem,
negocia um pouco mais aquecido com relação ao valor patrimonial, 0,61 eu acho muito baixo. RBFF11, esse aqui eu tô dentro da Rio Bravo Fundo de Fundos, no 0,988, 1%. O pessoal está esperando um pouquinho mais para poder destravar. Quando tiver abaixo de 1% fica difícil. O RBVA11, 1,10, 1,22 vendeu alguns ativos, tá? Vou estar falando no próximo mês aí, mas vendeu alguns ativos da Caixa e aí vai estar encarteirando aí no bolso do cotista um dividendo bem bacana. O Risa Terrax 1,25 com um dividend yield bem bacana e deve permanecer esse dividendo até pelo menos o final desse ano. O SAD11, que é o Santander de CRI, 1,16, tranquilo. SPTW11, 40 centavinhos, que representa o 0,93 de dividend yield. O TIGAR, que faz ali concorrência com o MFI11, esse aqui pagando um pouco mais, 1,36, bem bacana. E o TRXF11, não sei se é recorrente, talvez não, porque ele pagava menos, em torno de 90 centavos, destravou aqui mais de 1%. Se for recorrente, aí sim vale a pena. Caso negativo, eu acho que é só o fechamento do semestre, depois ele volta a pagar abaixo de 1%, mas é um fundo que investe principalmente em supermercados. O RPR11 pagando o dividend yield de 1,65, bem bacana, um high yield realmente de nome, pagando muito bom, próximo dos R$2. E o VGHF11 pagando um ótimo dividendo. Esse aqui eu tenho carteira, o pessoal deve gostar aí, deve destravar acima dos R$10. Ficar aí pelo menos o mês que vem também, tranquilo. 1,30 tá bacana, valendo o risco. E o VIF11, sempre pagando esses 6 centavinhos, que não é mal ali. É um fundo de fundos, 0,87. Tem alguns CRIs também, mas é 0,87 ali, tá bem descontado, então de repente o mercado possa ver alguma coisa, mas tem melhores aí com melhores oportunidades. O VILG, o pessoal gosta, já também pagando 0,74. O problema dele não é o dividend yield, o problema dele é que ele não negocia com tanto desconto assim em frente aos outros pares. O Vino 11, esse aqui sim, enquanto estiver pagando esse dividendo, o pessoal acostumou com 1% no mês de 2021, no ano de 2021, e agora se decepciona e provavelmente a cotação deve dar uma derrubada ainda mais. O VISC 11, 70 centavos, 0,69, eu não sei porque ele está pagando pouco na banda inferior projetada no relatório gerencial. O pessoal está pagando já mais de 0,7, 0,8 e o VISC ainda pagando 70 centavos. Então, se for o HSML, pode ser um dos melhores shoppings se estiver pagando 0,88 alguma coisa de dividend yield, se for recorrente. Aí sim, dependente do preço, com certeza está abaixo do valor patrimonial, vale a pena investir no HSML11. O VRTA11, Veritar 1,24, bem bacana esse dividend yield. E o VTLTU, Votorantim Logística, quase 1%, mas ele tem uma pouca liquidez, ficaria aí com o pé atrás. Vamos para o XPCI11, esse fundo eu tinha, bem bacana, 1,11, bem redondinho, muito tranquilo. Se você consegue chegar próximo do PVP de 0,9, a compra na certa, bem tranquilo. XPSF11 do XP Select Fundo de Fundos, quase batendo 1%, também merece, de repente, dar uma analisada no PVP. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado dos fundos aí que eu analisei. Não é representação de compra nem de venda, mas é a maneira como eu enxergo as oportunidades que você tem. Se você gostou, taca o dedo no like, deixa o comentário qual é o que você está gostando mais dos dividendos, que tem surpresa positiva que você teve. Alguma coisa adicional pode estar comentando aqui no canal. Também ative o sininho e considere virar membro do canal para ter mais benefícios. E nós temos aí algumas planilhas, algumas coisas que vão ser destravadas somente para os membros. Tá bom? Peço mais uma vez, comenta aqui, dê o seu like e vamos que vamos. Bom investimento a todos. E mês que vem a gente já começa a semana, na segunda-feira, com a análise da minha carteira. Espero que vocês gostem e que tenham gostado desse vídeo.